Chris Joslin cresceu no caos, brigas, instabilidades, tragédias e zero perspectiva. O skate virou a única saída. E anos depois, aquele mesmo garoto que só tinha a rua como refúgio, voltou a fazer história. Ele finalmente acertou o 360 flip no El Toro, talvez o kick mais insano da história. Hoje eu vou contar um pouco sobre a história do Chris Joslin. Chris Joslin nasceu em 31 de março de 1996 em Hawaiian Gardens, uma das menores cidades, porém uma das mais perigosas no estado da Califórnia. Sirenes constantes, casas com grades nas janelas, gangues nas ruas e crianças crescendo no meio do caos. Desde o início a vida tentou derrubar ele. Seu pai nunca fez parte da sua história. Antes que o Joslin pudesse sequer criar uma lembrança, o pai foi morto pela polícia enquanto estava sob efeito de drogas. A mãe também enfrentava a dependência, entrando e saindo de hospitais, incapaz de cuidar dele. Quando Joslin tinha apenas 3 anos, ela perdeu a guarda e ele foi levado para viver com a pessoa que realmente se tornou sua base, sua avó. As far back as I know, my grandma's always been my mom. Ela virou tudo para ele, mãe, pai e porto seguro. E é por isso que o Joslin sempre escreve Dima na lixa do skate. Talvez uma forma de carregar ela com ele em todas as sessões, em todos os gaps e em todas as videopartes. E se o lar dele já era complicado, o bairro dele era muito pior. O Joslin chegou a ser atingido por uma pedra no olho jogada por uma das gangues que brigavam entre si. Foi depois disso que sua avó decidiu que ele só andaria em skateparks, ou ele não sobreviveria na rua. O skate entrou na vida dele por causa do irmão mais velho. Foi o irmão que colocou o Joslin em cima do primeiro skate. Só que o pouco de família que ele tinha além da avó desapareceu rápido. O irmão acabou preso, deixando o Joslin praticamente sozinho no mundo, exceto pela mulher que o criou. A partir dali era só ele, a avó e o skate. A única estrutura emocional que ele tinha vinha da velha senhora que o levava todos os dias para a pista. Filmava seus primeiros olhos e via nele algo que ninguém mais via. Um garoto tentando transformar dor em combustível. Quando o Joslin começou a realmente evoluir no skate, uma coisa ficou clara desde cedo. Ele era viciado em pular obstáculos. Enquanto muitos skatistas da mesma idade treinavam em bordas, manual e flips no solo, o Joslin disse que não tinha força suficiente nas pernas para conseguir ter um pop alto. E por causa disso ele acabou criando seu próprio estilo. Aprendia as manobras pulando alguma coisa. Rampas, pirâmides, gaps, qualquer obstáculo possível. Aos 12 anos ele finalmente saiu das pistas e começou a filmar nas ruas. E foi aí que tudo mudou. A combinação de coragem, velocidade e naturalidade nos saltos começou a chamar a atenção. Ele não parecia uma criança, parecia alguém em missão. O Joslin sabia que, se ele quisesse ser notado, precisava encarar picos icônicos. Por isso ele escolheu um dos picos mais respeitados do sul da Califórnia, o Rincon em Escondido, um dos picos mais famosos do skate mundial, usado até em eventos do X Games. Na cabeça dele, se acertasse alguma coisa ali, inevitavelmente a cena teria que olhar para ele. E ele não decepcionou. O Joslin pulou o Rincon como se fosse mais um obstáculo do bairro. Na segunda tentativa ele acertou um backside 360 perfeito e não parou por aí. Depois de algumas tentativas ele acertou um backside flip 360, uma manobra absurda para alguém da idade dele na época. Naquele dia ele não só provou seu talento, mas deixou claro que não era mais um skatista comum. Era alguém destinado a pular cada vez mais longe. Depois daquele dia no Rincon, o nome do Joslin começou a circular na cena. Skatistas famosos, videomakers e até profissionais da cena começaram a prestar atenção no garoto de Hawaiian Gardens. He kind of just came out of nowhere. Oh man, I don't know who this kid is. Not many people do. His style's insane. And then all of a sudden it was like, we should probably get this guy on plan B. A partir daí, a vida do Joslin começou a mudar de ritmo. Tudo começou a acontecer muito rápido. Ele foi chamado para andar numa das marcas mais lendárias da cena, a Plan B. Para muitos esse seria o pico da carreira, mas para o Joslin era só o começo. Assim que entrou, ele começou a filmar para o aguardado vídeo True, um projeto gigante que reunia alguns dos melhores skatistas do mundo. O Joslin não só se encaixou no nível dos caras, ele simplesmente destruiu. Sua parte no True virou um marco instantâneo. Linhas pesadas, gaps insanos e aterrissagens que pareciam desafiar leis do corpo humano. Mas uma manobra se destacou acima de todas, o 360 flip no Davis Gap. O Davis Gap é um dos picos mais intimidadores dos Estados Unidos, alto, longo e com impacto monstruoso.
Só de pular ali já é algo histórico. Mas o Joslin não só pulou, ele mandou um kick perfeito, uma das manobras mais icônicas feitas naquele lugar. A partir desse dia, o nome dele entrou oficialmente para o hall dos maiores saltadores da cena. Depois do impacto do True, o Joslin recebeu um convite que moldaria sua trajetória, entrar para a Etnies. E como sempre, ele entrou destruindo. Em pouco tempo ele lançou a parte Welcome to Etnies, e ela foi exatamente o que todos esperavam do Joslin. Brutal, técnico, rápido, com impacto que fazia qualquer pessoa assistir 2 vezes para acreditar. Essa parte consolidou de vez seu estilo, um skatista que não teme altura, não teme impacto e não teme repetir a mesma manobra 100 vezes se for necessário. Ali o garoto que pulava tudo no skatepark com 10 anos virou oficialmente um dos maiores nomes da cena mundial. Com a Plan B, Etnies, 2 partes lançadas em sequência, o Chris Joslin se tornou alguém impossível de se ignorar. Finalmente a cena inteira sabia seu nome. Ele começou a receber convite para campeonatos, eventos, tours internacionais e filmagens com alguns dos melhores skatistas do mundo. Era a primeira vez na vida que ele saía de Hawaiian Gardens não por medo, mas porque o skate tinha aberto portas que ele nunca imaginou. As marcas começaram a investir, as viagens se multiplicaram, as câmeras sempre apontadas para ele. Pela primeira vez, o Joslin estava ganhando dinheiro de verdade, viajando para outros países, conhecendo ídolos, filmando partes pesadíssimas e aparecendo em vídeos que rodavam o mundo. Era aquela sensação que ele mesmo descreve, estava no topo do mundo. Tudo parecia perfeito, mas foi exatamente nesse período em que as coisas começaram a sair do controle. Com o reconhecimento veio também a curtição. O Chris era jovem, estava cercado de skatistas profissionais, videomakers, viagens, hotéis, noites longas e a cultura da celebração tomou conta. Beber deixou de ser só algo social, virou rotina. Ele e os amigos viajavam, filmavam, acertavam manobras absurdas e depois bebiam mais ainda. E aquilo se repetia dias após dia, até virar um ciclo vicioso. Em pouco tempo, Joslin deixou de andar de skate por ele mesmo, passou a andar de skate pelo fator comemoração. Cada manobra era seguido de mais festa, mais bebida e mais exagero. Ele mesmo admitiu que o fato de não ter uma figura paterna na infância acabou fazendo ele buscar a aprovação de caras mais velhos. E a forma de manter essa atenção era continuar acertando manobras absurdas e depois encher a cara com eles. A vida parecia divertida, mas na verdade estava se tornando muito perigosa. Ele começou a esquecer momentos importantes, perder memórias de viagens e ouvir histórias sobre coisas que tinha feito, porém nem se lembrava. Amigos próximos e a galera das marcas começaram a perceber que ele estava indo longe demais. E esse foi o início de uma fase pesada, a primeira vez em que o talento e o caos começaram a andar lado a lado. O mesmo garoto que um dia só queria sair do bairro violento, agora estava lutando contra os seus próprios excessos. E aquilo ainda iria piorar antes de melhorar. Com o tempo, o ritmo destrutivo começou a cobrar seu preço. As festas ficaram mais frequentes, as ressacas mais pesadas e o skate, que sempre foi o porto seguro do Joslin, começou a perder espaço para a bebida. Ele ainda acertava manobras absurdas, ainda impressionava nos campeonatos, ainda viajava com as marcas, mas por dentro já não era mais o mesmo. A linha entre comemorar e se destruir tinha desaparecido. Os amigos mais próximos perceberam, os videomakers, skatistas e até caras da equipe que sempre admiraram o talento dele começaram a dar toques, conversar e tentar puxar o Chris de volta para o caminho certo. Mas como ele mesmo disse um dia, você só percebe quando já está no fundo do poço. E ele estava chegando lá bem rápido. Alguns companheiros também estavam vivendo algo parecido, como o Ryan Sheckler, e isso só deixava tudo mais confuso, mais pesado e mais fácil de ignorar os sinais. Até que chegou o ponto deles olharem um para o outro e admitirem que ninguém queria mais dizer em voz alta. Estavam bebendo demais. E foi aí que a vida deu o golpe mais duro, mas também o mais necessário. O Joslin precisou ser internado, o tratamento foi pesado, desgastante, cheio de confrontos internos. Ele tinha que olhar para si mesmo, encarar os traumas que carregava desde a infância e admitir que estava perdendo tudo o que tinha conquistado. Ele sabia que se continuasse naquele ritmo perderia mais do que só campeonatos ou patrocínios. Poderia perder a própria vida. E então, do nada, veio o verdadeiro ponto de virada, o nascimento da sua filha, London, em 2016. A chegada dela mudou tudo. O Joslin mesmo disse que a filha mudou sua vida quase tanto quanto o skate. Ele entendeu que precisava ser responsável e construir para ela a família que ele nunca teve. A partir desse momento, a vida deixou de ser só sobre manobras, vídeos e aplausos. Virou sobre propósito.
Ele limpou a mente, limpou o corpo, voltou a treinar, voltou a filmar e começou a enxergar o skate com novos olhos. A disciplina que aprendeu com a avó voltou com força. E a motivação que antes vinha da adrenalina, agora vinha da filha. A partir dali, Chris Joslin renasceu como skatista e como pessoa. Quando saiu do tratamento e voltou a andar com clareza, o Joslin parecia outra pessoa. A energia era a mesma, a velocidade era a mesma, o impacto ainda era monstruoso. Mas agora vinha tudo com propósito, foco e equilíbrio. Mas além de tudo, havia um fantasma que nunca saiu da sua lista. O El Toro. Os 20 degraus mais temidos do mundo. O monstro que bloqueou lendas como Nyjah, mas também transformou outros skatistas em lendas. O Joslin tinha uma dívida com esse lugar. Anos atrás ele acertou um kick ali, mas o truck quebrou na aterrissagem, então a saída não foi limpa. Isso gerou dúvidas na cena. Para muitos skatistas aquilo seria o suficiente, mas para o Joslin, nunca. Ele sabia que para fechar seu arco precisaria voltar. Depois de anos de maturidade, depois de superar a bebida, depois de virar pai, depois de reorganizar a vida inteira, ele voltou para aquele gigante de concreto. Sem festa, sem ego, sem caos, só ele, o skate e o mesmo silêncio interno que o acompanhava desde criança. Quase 10 anos depois, o Chris Joslin finalmente acertou o kick no El Toro. Perfeito, sem dúvidas e sem discussão. A manobra mais pesada da história do El Toro. Mas as conquistas não pararam por aí. O Joslin acabou de ganhar o prêmio de melhor skatista do ano de 2025 por causa da parte Dima, do qual o kick no El Toro faz parte. Essa parte é tão pesada que ele poderia muito bem finalizar com esse big flip no Ollenberg caso não tivesse acertado o kick no El Toro. Dima não é simplesmente uma videoparte, é uma carta aberta, um agradecimento, a prova de que aquele garoto de Hawaiian Gardens, criado no meio do caos, nunca esqueceu de onde veio. E nunca esqueceu quem sempre esteve ao seu lado. O Joslin finalmente cravou seu nome na história do skate, consolidou seu legado, patrocínios pesados, respeito absoluto da cena e fãs no mundo inteiro. E mais do que isso, ele construiu a família que nunca teve. Hoje é pai, presente e consciente. A vida tentou derrubar o Joslin desde o começo. Tirou o pai, quase levou a mãe, jogou ele num bairro violento, cercou ele de perdas, vícios e armadilhas. Mas contra todas as probabilidades ele lutou, ele resistiu e ele venceu. Ele é a prova viva de que mesmo quando tudo parece conspirar contra você, a persistência pode mudar o seu destino.